Bom, pessoal, a gente vai fazer um exercício de revisão para a prova diagnóstica. Nesse exercício de revisão, a gente vai ver os assuntos que vai ter na prova. Então, eu vou responder a vocês de uma forma mais fácil para que vocês consigam estudar e fazer a prova, a avaliação. Então, o primeiro quesito tem, calcula o MMC. Então, na letra A, a gente vai calcular o MMC de 2, 3 e 5. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Então eu vou tirar o mínimo múltiplo de 2, de 3 e de 5, certo? Então eu passo o tracinho de um lado e vou colocar aqui os números primos, que divida os números pedidos aqui, 2, 3 e 5. Então o menor número primo que divide 2, 3 e 5 vai ser o 2, que vai dividir o próprio 2. O 3 e o 5, como ele não divide, eu vou repetir. Então, eu vou fazer 2 dividido por 2, 1. Como 3 não divide por 2, baixa o 3 e baixa o 5. Pronto, agora o próximo número que vai ser divisível aqui vai ser por 3. Como esse aqui já deu 1, vou repetir o 1. 3 dividido por 3 dá 1. Como 5 não dá para dividir por 3, repete o 5. Então agora aqui eu vou colocar o 5, vou repetir esse 1, esse 1. 5 dividido por 5, 1. Então, para encerrar o mínimo, a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5 é 30. Na letra B, a gente vai tirar o mínimo de 12, 20 e 24. Então, primeiro eu vou começar por o número 2. 12 dividido por 2 é 6. Eu coloco aqui embaixo. 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. Ainda continua por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Ainda tem número que divide por 2, o número 6. Então ainda vou continuar por 2. Eu vou repetir o 3, porque não divide por 2, e o 5 também não divide por 2. E vou dividir o 6. 6 dividido por 2, 3. Pronto, agora vai ter que ser por quem? Por 3. 3 dividido por 3, 1. Baixa o 5. 3 dividido por 3, 1. Agora vai ser por quem? Por 5. Só tem o número 5. Repete o 1. 5 dividido por 5, 1. E baixo 1. Encerrou aqui. Agora eu vou passar um tracinho aqui e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Pronto, então o MMC é isso. Você vai fatorar e depois multiplicar os números primos e encontrar o MMC. No segundo quesito é transformar em produto as potências. Então o segundo quesito é sobre potência. A gente não vai resolver as potências, só transformar os produtos. Na letra A ele tem 4 elevado a 2. Então 4 elevado a 2, a base é 4 e o expoente é 2. Quer dizer que a base está se repetindo quantas vezes? 2 vezes. Então, 4 elevado a 2, transformando em produto, vai ser 4 vezes 4. Porque é 4 repetido 2 vezes. Na letra B, a gente tem 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 repetido 5 vezes. Quer dizer que é 5 multiplicando 5 vezes. 3 vezes. 5 elevado a 3 é 5 se repetindo 3 vezes. 12 elevado a 1. Quer dizer que o 12 vai se repetir apenas uma vez. Então, 12 elevado a 1 é 12.
Porque a potência diz a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Ó. Se aqui está dizendo 1, então ele vai se repetir uma vez. Se aqui ele está dizendo 3, ó, a base vai se repetir 3 vezes. Então não é 3 vezes 5, é 5 repetido 3 vezes. Aqui, ó, como aqui está 4 elevado a 2, não é 4 vezes 2, é 4 repetido, ó, 2 vezes. Se for para resolver, 4 vezes 4, 16. No terceiro quesito, ele quer que você determine os 5 primeiros múltiplos. Então, quem são os múltiplos? Os múltiplos é uma multiplicação. Para ficar mais fácil, você vai pegar, começar por 0. Todo múltiplo começa por 0. E depois você vai repetindo. No caso, o primeiro aqui, que é 3, você vai repetir de 3 em 3. Ele quer os 5 primeiros. Então, eu já tenho um primeiro, que é 0. Aí, o segundo vai ser quem? 3. Então, eu vou repetindo de 3 em 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, ele vai repetindo de 3 em 3 aqui, ó. E ele só quer os 5 primeiros. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só os 5 primeiros. Agora, ele quer os 5 primeiros de 0. Então, vai ser quanto? Ó? 0, 5, com mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Então, ele já tem os 5 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, ele quer de 7. De 7 em 7. Ó. 0, aí 7, com 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, 28. Então, aqui ele tem os 5 primeiros múltiplos de 7. Na próxima questão, ele pede que você escreva os divisores. Os divisores de os números são o quê? Os números que, quando você dividir, ele tem que dar exata a conta. Então, quais os números que dividem 12? 1 divide 12, divide. 12 dividido por 1 dá 12. 2 divide 12, divide. Quem mais? 3 divide 12, divide. 4 divide 12, divide. 6 divide 12, divide. 7 não divide, 8 não divide, 9 não divide, 10 não divide, 11 não divide. Então, depois do 6, nós temos o próprio 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São os números divisíveis por 12, certo? Então, agora eu vou ver o número 50. Quais são os números que dividem, os números divisíveis por 50? Vamos lá, né? Os números divisíveis por 50. Então, a gente tem 1 que divide 50, 2 divide 50, 5, 10, quem mais, ó? 25 também divide 50 e o próprio 50, né? Apenas esses números são os que dividem 50, certo? Esses são os divisores de 12 e de 50. No próximo quesito, ele quer que você use o pertence e o não pertence dos números aqui presentes. Se eles são naturais, se são inteiros e racionais. Então, quem são os números naturais? Os números naturais são todos os números positivos. Quem são os números inteiros, que é representado pela letra Z? Os números naturais são representados pela letra N, os números inteiros são representados pela letra Z e os números racionais são representados pela letra Q. Então, os números naturais são todos os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Os números inteiros são os positivos e os negativos. Todos os números positivos e todos os números negativos. Os números racionais, além de ter dentro dos números racionais os números naturais e os números inteiros, ele também tem números fracionários, números de raiz quadradas exata, certo? Dízimas periódicas também. Então aqui ele quer que você coloque o pertence e o não pertence. Então na letra A a gente vai ver, 2 pertence aos números naturais? Sim, por quê? Porque 2 é um número
positivo, certo? Então, ó, na letra B a gente tem a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. 2 é um número inteiro? Sim, então aqui também pertence aos números inteiros. Na letra C aqui a gente tem, ó, menos 21, é um número negativo. E os números negativos são números naturais? Não, então aqui não pertence aos números naturais. Os números negativos são números inteiros. O π é um número racional? Não, o π ele é irracional. Então ele não pertence. Olha, 1/2 aqui. Aqui nós temos uma fração. A fração 1/2, ela é racional? Ela pertence aos números racionais? Sim. Pertence aos números racionais. Aqui nós temos menos 10. Menos 10 é um número inteiro? Sim, porque ele é um número negativo. Esse aí é o quinto quesito. Agora o sexto quesito é sobre o módulo. O módulo de um número. O resultado de módulo sempre é positivo. Não existe módulo negativo, certo? Então dentro aqui, esses dois tracinhos aqui e o número que tiver aqui dentro, o resultado dele sempre vai ser positivo. Então aqui eu tenho um módulo de 5. Qual é o módulo de 5? 5. Qual é o módulo de menos 3? Mais 3. Porque o módulo não pode ser negativo, sempre é positivo. Aqui, ó, letra C. Módulo de mais 10. É o mais 10, o próprio 10. Módulo de menos 30. 30, certo? Então o módulo sempre é positivo. Você sempre vai colocar ele positivo. Quando ele não tem sinal, é a mesma coisa do que tem um sinal positivo aqui. Então tanto faz você colocar o sinal de mais ou não. O importante é que módulo sempre seja positivo. Na questão 7 aqui a gente tem as frações, ó. A gente tem essa fração aqui. E dessas frações aqui, ele quer que você diga quais são as frações próprias, quais são as frações impróprias e quais são as frações aparentes. As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador. A fração imprópria são aquelas que o numerador é maior do que o denominador. E as aparentes são aquelas frações que você pode dividir o numerador pelo denominador e obter um número inteiro, no caso um resultado. Então, por exemplo, quem desses exemplos aí são frações próprias? Então, a fração própria, o número de cima tem que ser menor do que o de baixo. Então, ó, quem é fração própria aqui? 2/5. O de cima é menor. Quem mais aqui é menor? Vou sair procurando aqui. E vou procurar um número de cima que seja menor do que o de baixo, ó. 5, 7. Aqui, ó. 5, 7 também. Quem mais aqui, ó? O número de cima tem que ser menor do que o de baixo. Aqui, ó. 20 sobre 40 avos. Então, aqui, pronto. Esses daqui são as frações próprias. Quem são as frações impróprias? As frações impróprias são que os números de cima são maiores do que os de baixo. Então vamos lá, aqui ó, 8/3. Quem mais aqui ó? 20/5 também são frações impróprias, porque o número de cima é maior do que o de baixo. 4/3. 8/7. Ó, 9/3 também. 8/8 não é, porque eles são iguais. Ó, 20 sobre 40 também não é. E aqui nós temos a 70 sobre 10. Pronto, então aqui agora a gente vai para os aparentes. Os aparentes são aqueles que podem dividir o de cima pelo de baixo. Então quem desses aqui pode dividir e encontra o número inteiro? Ó. 20 dividido por 5, 4. Então 20 dividido por 5 é uma função, é uma fração aparente. Quem mais aqui? Ó, 9 dividido por 3, também que dá 3, certo? 8 dividido por 8, que dá 1, também é uma fração aparente. E nós temos aqui 70 dividido por 10, que dá
7. Então essas daí são frações aparentes. Então isso aí é uma explicação de uma forma mais fácil de vocês tentarem fazer. Vocês vão responder sozinho através do vídeo, para depois vocês fazerem a avaliação, que vai ser desse mesmo jeito do exercício, certo? Obrigado.